Olá, meus amigos! Para quem não me conhece, meu nome é Renata Cardoso e está começando mais um episódio do Zona Mix Podcast. Um espaço dedicado para você que curte cultura, entretenimento, informação, enfim, e busca dicas com autoridades, personalidades, pessoas inteligentes e interessantes que fazem história. Hoje eu estou recebendo Bruno Lessa, que recentemente se agregou aí ao partido Podemos, é isso, né, Bruno? E com muito carinho eu recebo essa pessoa aqui que a gente tem uma história na cidade de Niterói. Seja muito bem-vindo, Bruno Lessa. Muito obrigado, Renato. Olha, que alegria estar aqui com você no podcast Zona Mix, né? Eu que vi o início do jornal Revista Mix na cidade de É Niterói. verdade, um dos grandes apoiadores Obrigado. também. E assim, aproveito para parabenizar o teu papel enquanto alguém que transmite à cidade o que acontece na cidade. Muitas vezes nós vemos na grande mídia questões referentes ao país, ao estado, mas aquele que informa sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida, sobre o nosso bairro, é o jornal local, é o jornalista local, e você, já há mais de 10 anos, tem tido um papel fundamental nisso, com o jornal, com a revista, com o site, com os grupos de WhatsApp, É e agora verdade. com esse podcast, e eu estou muito feliz de estar aqui recebido por você. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo, e a todos vocês aí que nos acompanham, vamos junto bater esse papo. Com certeza, Bruno. Eu só vou fazer aqui algumas especificações, porque além, né, de ser o pré-candidato daqui da cidade de Niterói, Bruno Lessa é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e teve 2 mandatos enquanto vereador aqui na cidade, de 2013 a 2020. Iniciou sua carreira política ainda bem jovem, filho do ex-deputado Silvio Lessa. Dá licença aqui mandar um beijo pro meu querido Silvio. Grande beijo, Silvio. Sua presença aqui está sendo muito sentida. Eh, foi eleito pela primeira vez em 2012, aos 21 anos. Olha, foi praticamente o vereador mais novo na época, né, Sim, o mais Bruno? novo, o mais novo. É isso mesmo, sendo considerado o vereador eleito mais jovem de Niterói. Fantástico. Bruno, mas eu sei que você está com novos projetos aí, tentando, pleitar aí um novo desafio, vindo como pré-candidato aí da cidade de Niterói. Explica aí o que que te motivou. Eu sei que você teve várias conquistas aqui na cidade enquanto vereador e você está por dentro, né, de tudo que acontece aqui na cidade. Tá? E recentemente você também esteve, né, com alguns trabalhos relacionados ao governo do estado, você está com uma visão ampla, né, de tudo que acontece aqui, que pode ser refletido aqui também em Niterói. Então explica um pouquinho como é que surgiu essa vontade de vir candidato e o que que você planeja, o que que você tem em mente? Renato, eu queria começar propondo a todos aqueles que nos assistem uma reflexão. A atual gestão da prefeitura nos últimos 12 anos administrou 45 bilhões de reais. E é claro, houve avanços. Coisas melhoraram na cidade nesse período. Mas com tanto dinheiro, será que é normal a gente continuar convivendo com tanto problema? A gente tem milhares de crianças que não conseguem vaga em creche. Hoje, vindo para cá, eu falava com uma mãe que está desde as 10 da manhã esperando ser atendida, ter um atendimento para o seu filho no Getulinho. População de rua em Niterói aumenta sem que nada de efetivo seja feito, com uma secretaria de assistência que nunca teve tanto orçamento para se gastar. A cidade tem muitos problemas para tanto dinheiro. E o próximo prefeito de Niterói ainda vai administrar muitos recursos, porque os royalties de petróleo seguem aumentando. Para vocês terem ideia, o próximo prefeito vai ter à sua disposição, ao longo dos próximos 4 anos, entre 2025 e 2028, aproximadamente 24 bilhões de reais para fazer a gestão da cidade. Eu não sei nem o que que é isso. É muito dinheiro. Eu parei em 3, 4 zeros no máximo. É muito recurso. E o que motiva a minha candidatura é apresentar para o niteroense uma alternativa. Uma alternativa de alguém que acredita que a política não é feita de brigas, de ofensas, que a política é feita de diálogo, que o caminho é construir pontes e não muros, que a gente deve pegar o melhor de cada ideia, acabar um pouco com aquela política polarizada e estridente do meme, do videozinho da rede social. Política é ter capacidade de trabalho
e de diálogo. E eu acredito que com o conhecimento que eu tenho da cidade e os mandatos que eu tive de vereador me propiciaram conhecer de maneira muito clara os problemas e as soluções para os problemas de Niterói. Somado a uma grande coalizão que nós estamos montando, que reúne pessoas com capacidade ampla e com visão sobre a nossa cidade. Eu acredito que nós podemos oferecer uma visão clara de uma Niterói de futuro, uma Niterói que pode mais, que pode resolver os problemas da cidade e entregar soluções para o niteroense. É por isso que há mais ou menos 2 semanas eu anunciei a minha pré-candidatura a prefeito de Niterói. Estou muito animado, estou muito disposto a percorrer cada canto dessa cidade nos próximos 6 meses, na pré-campanha e posteriormente na campanha, e eu tenho certeza que a nossa mensagem vai ter ressonância e vai ser escutada e vai ser acolhida por grande parcela da população de Você veio Niterói. através do Podemos, Sim, né? eu me filiei ao Podemos, em Brasília, no ato, com a executiva nacional. O Podemos é um partido que vem crescendo no Brasil, um partido de centro, com Hum. pessoas de centro-esquerda, de centro-direita, com uma postura independente no Congresso Nacional e, principalmente, olhando um pouco para a conjuntura local. Porque cá para nós, Niterói está acima de partidos e ideologias. Sim. Niterói é a nossa grande causa. Olhando para a conjuntura local, o Podemos é o partido que nos propicia a possibilidade de apresentar a nossa candidatura à prefeitura de Niterói, como uma alternativa ao que está aí e também a polarização ideológica, que eu acho que muita gente imagina que já deu um pouco no Brasil. As pessoas estão Ah, cansadas tá de todo muita mundo briga, cansado. de muita divisão, sabe? De briga no WhatsApp da família, de amigos de infância que Tem gente que eu não falo até hoje, hein. não enfim, não se falam mais, né. O momento é de união, porque é através da união, do diálogo, do trabalho, da seriedade, da competência, que a gente vai conseguir entregar bons resultados para a nossa cidade. E você sabe, né, que nós já temos alguns pré-candidatos, a Thalíria, Rodrigo Neves, Jordi, você e tem mais alguém? Não, são 4 ou 5? Eu esqueci de Hoje estão alguém? postos as candidaturas, do Rodrigo Neves pelo PDT, do Jordi pelo PL, da Thalíria pelo PSOL, a minha pelo Podemos, a do João Gomes pelo Novo. Ah, João Gomes, novo. E a do Guilherme pelo PMN. São 6 candidaturas postas na ci PMN. PMN, são 6 candidaturas, ao menos as que eu tenho conhecimento, são 6 candidaturas postas na cidade. E eu sei que aqui não é um debate e tal, mas por que que você acha que você, tem condições hoje de ser o prefeito de Niterói? Qual é o seu diferencial dentre os outros candidatos? Eu acho que a gente apresenta 2 características que me diferenciam, essencialmente, Renata, e que me qualificam para, dentre tantos nomes, ser o futuro prefeito de Niterói. Primeiro é a capacidade de diálogo com todas as forças políticas da cidade. Talvez a minha candidatura é a única que consiga dialogar da esquerda à direita, passando pelo centro, passando por pessoas que praticam uma política mais tradicional, com aqueles que desejam e que ensejam uma renovação da política da cidade. Primeiro ponto é esse. E segundo ponto, a nossa candidatura é a candidatura que une mudança, que é o sentimento que eu tenho certeza norteia a expectativa do niteroense na eleição desse ano, une mudança com capacidade de entrega, com conhecimento da cidade, com propostas claras, com possibilidade resolutiva dos problemas que afligem o niteroense ao longo dos últimos anos. Por ter capacidade de diálogo e capacidade de formação de uma coalizão que vá da esquerda à direita, que governe a cidade, que resolva problemas da cidade, e conhecimento da cidade com soluções para os problemas, é que eu acredito que a nossa candidatura será a candidatura exitosa em outubro desse ano. E durante a sua gestão enquanto vereador aqui na cidade de Niterói, quais foram as suas maiores vitórias que de repente, e que estão até hoje, né, rendendo bons frutos na cidade e que você pretende de repente estar se posicionando também. Quais foram as suas principais vitórias durante o seu período da sua gestão enquanto vereador da cidade de Niterói? Olha, é ótimo poder falar sobre o nosso mandato de vereador num podcast, porque a gente fez muita coisa enquanto Sim, vereador. né, pode Então eu resumir, tô no tá, porque eu não eu vai ser tô no difícil ambiente falar certo. 8 anos. Eu quando recebo uns áudios muito longos no WhatsApp, eu brinco: "Pô, você me mandou um podcast, isso não é um áudio, poxa". Então, assim, o podcast é o local ideal pra gente falar sobre isso. Eu tenho muito orgulho dos mandatos que eu desenvolvi em Niterói. Eu fui eleito vereador muito jovem, aos 21 anos de idade, nas eleições de 2012, e tive 8 anos de mandato pautado em 2 questões principais. A primeira, na fiscalização das contas públicas. Niterói é uma Uhum. cidade rica, e você que nos assiste tem que saber isso.
Os problemas da cidade não são decorrentes de falta de recursos. Os problemas da cidade são decorrência de mau uso de recursos e de incompetência propriamente dito. Então a gente fiscalizou muito os contratos da prefeitura, anulamos um monte de contrato que estava errado, conseguimos denunciar uma série de irregularidades ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, enfim, tivemos vitórias muito concretas, né. E aí tem vários e vários e vários exemplos exemplos muito grandes de valores altíssimos. Eu não sei quem lembra, por exemplo, que Niterói tinha uma empresa que sugava dinheiro da Emusa, que era a Translar. Era uma Hum. empresa que ninguém sabia onde atuava, o que fazia, né, com uma série de funcionários fantasmas ali. Quem conseguiu romper os contratos da Translar com a prefeitura, que na época somava um pouco mais de 100 milhões de reais, foi uma atuação muito firme do nosso mandato. E questões menores também, mas absolutamente significativas. Eu lembro, por exemplo, em 2014, nós conseguimos identificar que a prefeitura, utilizou um sobrepreço grande naquele momento na compra de um livro dedicado à Copa do Mundo. E nós conseguimos, através de uma denúncia no Tribunal de Contas, fazer com que os gestores à época tivessem que devolver esses recursos aos cofres públicos. Olha, eu Então nem tinha sabendo disso. nós atuamos muito na fiscalização das contas públicas. Nós atuamos muito também na legislação da cidade, criando leis municipais ou melhorando leis municipais, porque o problema do Brasil também não é falta de lei não, a gente tem muita lei, o problema é a falta de clareza das leis. E adaptação ao momento, né, atual. Exatamente. Aí eu acho que talvez a principal conquista foi a relatoria do plano diretor. O plano diretor é um instrumento básico de ocupação do solo urbano de Niterói. O plano diretor de Niterói datava de 1992, deveria ter sido atualizado em 2002, não foi, e foi iniciar o seu processo de atualização em 2017, através das audiências públicas, na época executivas da prefeitura, mas que foram poucas, né, e a prefeitura encaminha o projeto da Câmara e eu, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, que aliás foi uma baita experiência também no meu período de vereador, eu tive a possibilidade de ser o relator do plano diretor. E o relator, para quem está nos assistindo, é uma figura muito importante, porque o relator é aquele que é responsável pelo diálogo da matéria com a sociedade e, além disso, por acolher ou não as sugestões dos próprios colegas, né. Nós Uhum. que dávamos o parecer a favorável ou contrário às emendas dos colegas. E o plano diretor da cidade, em que pese não seja perfeito, né, e é difícil alcançar a perfeição no poder público, é um plano que dialoga com uma cidade que cresce de maneira sustentável, que deve crescer de maneira sustentável e que principalmente, dê possibilidade para o desenvolvimento econômico da cidade. Dito isso, Renata, eu queria fazer um parêntese, se me Uhum. permitir. A Câmara está votando nesse momento a Lei de Uso do Solo, né. A Lei de Uhum. Uso do Solo, eu poderia chamá-la de uma consequência, de um filhote do plano diretor. O plano diretor, ele estabelece, como o nome diz, as diretrizes, amplas do aspecto de desenvolvimento urbano da cidade. E a Lei de Uso do Solo estabelece os parâmetros concretos. Então o plano diretor diz: "Tal área é uma área de preservação". Hum. E a Lei de Uso do Solo diz: "Em tal área que se pode construir, eu posso construir tantos andares de prédio, com tanta taxa de ocupação, com um recuo de tantos metros". E na Lei de Uso do Solo a prefeitura está errando, porque a prefeitura está partindo da premissa de que para a cidade se desenvolver economicamente, basta a cidade aumentar a sua população. E a Lei de Uso do Solo está propondo um adensamento na cidade para fazer com que Niterói, de maneira forçosa, né, cresça a sua população. Só que a Lei de Uso do Solo teria instrumentos muito mais importantes de desenvolvimento econômico para fazer com que a nossa cidade se desenvolva. Vou te dar um exemplo. Hum. Para você construir um hospital ou uma escola em Niterói, fora os parâmetros previstos na lei, você deve pagar um negócio chamado outorga onerosa. Olha, isso é um contrassenso. Outorga onerosa é para quem deveria construir um prédio, uma habitação. Se você quer construir um hospital, aquilo vai gerar emprego, vai gerar receita, vai gerar Uhum. ISS para a cidade, vai desenvolver a cidade. Então, quando a prefeitura coloca outorga onerosa na lei de uso do solo, ela tá indo contra o próprio argumento inicial dela, que ela quer fazer com que a cidade cresça. Só que a cidade não cresce só se vier mais gente morar aqui. Ela cresce se ela se desenvolver economicamente, se ela gerar emprego, se ela gerar emprego de qualidade. Então, eu queria deixar isso Já claro tem porque bastante gente aqui em Niterói, já né, tem já. bastante gente. Então você não pode, por exemplo, Renata, ter no eixo estruturante da Francisco da Cruz Nunes, na região oceânica, 10 andares. É uma agressão. Você não pode Andresa. ter em determinadas áreas, como por exemplo, A Jurujuba, lei diz o que hoje? a lei hoje É, pode ter diz até quantos andares? até 5 andares. Até 5 Até 5 andares? andares.
Tipo orla 70 de andares. praia, De assim, né. Piratininga, é, a Hum. Francisco da Cruz Nunes é 4+1. Ah, entendi. Né. Você pega, por exemplo, Jurujuba, que é um bairro absolutamente agradável da cidade, um Hum. bairro bucólico, um bairro com potencial turístico gigantesco, um potencial gastronômico gigantesco, e é um bairro que tem problemas de acesso. O acesso a Jurujuba é estreito, né, o Uhum. ônibus tem que esperar um ir para o outro voltar, É. a rua é estreita. E aí a proposta da prefeitura é construir um conjunto de prédios enorme na entrada de Jurujuba. Quer dizer, nós temos que Caramba. levar isso em conta. Então, quando eu trago o plano diretor, eu defendo o plano diretor da cidade, mas eu faço questão de dizer que a lei de uso do solo não está dialogando com ele integralmente. E Uhum. isso é um ponto importante. Eu, às vezes, eu fiz uma opção, Renata, de não ser candidato à reeleição em 2020, Aham. né. Eu lembro, Eu todo mundo poderia queria, né, que você eu voltasse. poderia ter sido Você não candidato à pode reeleição. fora da política, Bruno, porque uma pessoa que tem o Obrigado, conhecimento que você tem da cidade de obrigado. Niterói, a gente não pode perder esse patrimônio aqui Não, nosso. obrigado. Eu fiz uma opção de não ser candidato a vereador em 2020, porque eu entendia que os meus 2 mandatos eu defendo muito a alternância de poder, sabe. Eu acho verdadeiramente quando o político, ele resolve ficar muito tempo no mesmo cargo, ele para de defender a população e ele começa a defender exclusivamente a manutenção dele naquele cargo. Eu Hã. tenho dificuldade de entender, por exemplo, porque que o Rodrigo quer ser prefeito pela terceira vez. Sabe, já Uhum. foi, tentou ser governador, perdeu, poderia contribuir para a sociedade em outro lugar, né. Porque eu acho que essa perpetuação das mesmas pessoas no poder, e não é uma crítica pessoal a Aham, ninguém, aham. tenho grandes colegas de câmara, mas são colegas que estão há muito tempo lá, e eu acho que a Uhum. oxigenação do Já parlamento é bom tivemos para a vereadores cidade. com 8 mandatos, né. Mais até, É. né. Mas eu quando eu vejo o debate da lei de uso do solo, eu falo: "Poxa, eu acho que eu ali podia estar ajudando". Eu acho que eu ali podia estar ajudando, Tem boas porque, ideias. a gente teve uma atuação muito grande no plano diretor, e aí retomando as falas do meu mandato, não só no plano diretor, em diversas outras legislações importantes para a cidade, né, leis minhas próprias de autoria, emendas minhas em mensagens executivas outras. Aliás, estamos no mês da mulher, eu Sim. queria, dentre tantas outras, e já convido vocês a me conhecerem melhor, me sigam nas redes sociais, entrem no meu site, lá tem todas as minhas leis municipais, mas eu queria destacar uma, né, nesse momento que a gente está no mês da mulher. Eu fui autor de uma lei, a lei municipal, e essa lei eu tenho muito orgulho de dizer que ela foi copiada, ela virou uma lei federal, mas Eita. ela começou por Entendi. Niterói, depois virou uma lei estadual no Rio e depois virou uma lei federal, que é uma lei que obriga a prefeitura, no caso do município, né, a disponibilizar a troca de matrícula da criança filho da mulher vítima de violência doméstica durante o período letivo. Porque nós ficamos Hum. diante de um caso concreto de uma mulher que foi agredida, né, e em 99% dos casos, né, a mulher agredida quando sai de casa e vai buscar uma outra moradia, o filho acompanha, né, porque a figura Sim. materna para a criança Aham. é muito forte, e ela tinha que voltar todo dia e passar perto da casa do agressor para pegar e para levar o filho para o colégio, né. Hum. Porque isso aconteceu durante um período letivo, durante um ano letivo, e a prefeitura se negou a fazer a troca da matrícula dessa mãe. E nós apresentamos essa lei diante de um caso, aprovamos essa lei e essa lei hoje é uma realidade no município, Ah, maravilha. auxiliando na mitigação dos efeitos de uma mulher que é vítima de violência doméstica. Que evidente não é isso o suficiente, a sociedade tem que ser conscientizada no combate à violência contra a mulher, o agressor tem que ser rigorosamente punido, o aparato estatal da prefeitura deve acolher essa mulher agredida, mas é um avanço, essa nossa Sim, lei. Foi uma fantástico. conquista, então queria registrá-la aqui nesse mês da mulher, nesse março que homenageia no dia 8 em todos os outros dias, a mulher niteroense, a mulher brasileira. Isso aí realmente é muito importante, Bruno, porque a mulher ela sai já com receio, né, eh, necessitando inclusive, né, de medidas Sim, protetivas, enfim. E a gente sabe que nem sempre é muito funcional. E aí, a partir do momento que ela fica retornando nos mesmos lugares e fica mais próximo da visibilidade do agressor, ela corre risco, né, fica vulnerável ali. Então realmente a troca, ela se faz, importante para preservar a vida dos 2.
né, que alguns pais inclusive, né, acabam jogando as suas raivas em cima da própria criança, né, Não, sem dúvida. complicado. E eu queria destacar algumas outras atuações nossa do mandato que eu acho importante do mandato de vereador. Evidente que essa eleição não é sobre o passado, essa eleição é sobre o futuro da cidade. Muitas pessoas precisam saber como é que é a base Exatamente. do Bruno Lessa, ele não chegou assim: "Ah, hoje eu quero Claro, ser prefeito de Niterói", eu o não sou um aventureiro nesse não é um processo. aventureiro, já fez Exatamente. muito pela cidade Claro. e hoje ele tem consciência que ele pode fazer muito mais, né, a ideia é essa, né. Perfeito, perfeito. Acho que é, né, É Bruno? isso, é isso, é isso, Renata, você captou bem. Nosso telespectador vai captar bem também, o eleitor de Niterói em outubro vai captar melhor ainda, É isso tenho aí. certeza disso. E eu queria destacar uma última coisa do mandato, que é uma coisa que me orgulha muito. Ah, acho que em 2016, por ali, 2016, 17, a prefeitura instituiu a biometria nos ônibus para gratuidade dos idosos. Hum, Então os idosos da cidade, eles chegavam e não bastava a identidade, eles tinham que ter um cadastro biométrico e muitas vezes nos idosos, e os idosos são aqueles que já trabalharam pela gente durante a vida inteira, que uhum. nós temos que pensar muito na qualidade de vida deles. E muitas vezes eles, que já têm as digitais um pouco mais desgastadas por causa do tempo, ficavam ali, ó, botavam um dedo, botavam outro dedo, botavam e a gratuidade não passava. É verdade. E quando a prefeitura fez isso, que era um absurdo, por isso que eu digo, o vereador ele fiscaliza as contas públicas, ele aplica a lei, mas ele também trata da agonia diária do cidadão, ele tem que solucionar essa agonia, né. Uhum. E a gente fez isso nesse caso. A gente achou aquele caso um absurdo, a gente representou o Ministério Público Estadual. À época, o Ministério Público Estadual, instaurou um inquérito civil sobre isso, que gerou uma ação civil pública e conseguiu uma decisão judicial acabando com a biometria dos idosos em Niterói. Então o idoso hoje, para andar de graça no ônibus, como diz a lei, como diz o Estatuto do Idoso, como preceitua a nossa carta maior, que é a Constituição Federal, basta a identidade dele. E isso também é algo Uhum. que me enche de orgulho, de ter defendido os idosos, aqueles que durante a sua vida trabalharam por nós e a quem nós devemos dedicar uma parcela considerável do nosso tempo. Não, isso daí às vezes as pessoas não dão muita importância, acha que idoso entra e sai do ônibus normalmente, tal. Eu tive uma situação com a minha mãe que ela pegou, na época eu não sei, não vou falar, né, qual foi a empresa também, nem o número, né, para não causar nenhum constrangimento, mas ela pegou um ônibus na praia de Caraí, não sei para onde ela ia, isso já tem uns 15 anos, quase 20 anos, enfim. E o motorista não queria deixar ela subir, alegando que ela não tinha mais de 60 anos, e ela mostrava a identidade e o motorista mandou ela descer, né. E ela falou assim: "Não, minha filha vai processar vocês, não sei o quê", eu que pago o pato, né, que as pessoas achavam que eu era advogado, que minha mãe falava com uma autoridade, porque eu sempre fui daquela que tentava resolver as questões, né, e lógico que a gente protege a nossa família. Claro. E aí o motorista não deixou ela subir mostrando a identidade. Né, e ela tinha 67 anos, acho que na época. 67 anos, 67, 68 por aí. Então assim, essa conquista, né, para o nosso dia a dia é muito importante, não só para o idoso, mas para os familiares, né. Então quando você vai ver, você está gerando um benefício, né, pra toda a sociedade, para toda a cidade, Claro. né. Aliás, eu queria aproveitar esse ensejo e colocar aqui uma da nós estamos montando um grande plano de governo, né, nós temos que apresentar o plano de governo no ato de registro da candidatura, que se dá em agosto, após as convenções partidárias, que se iniciam ali no final de julho. Mas nós já estamos conversando com muita gente boa da cidade e vamos fazer diversos encontros setoriais, Ah, temáticos, que bom. regionais, para construir propostas concretas de solução aos problemas do niteroense. Mas eu queria adiantar algumas aqui, Claro, né. claro, fica à E você vontade. falou da gratuidade. O Estatuto do Idoso diz que a gratuidade ao idoso é obrigatória a partir de 65 anos e facultativa a depender da lei de cada município entre 60 e 65 anos. Niterói Hum, não adota essa faculdade. Niterói, hum, a gratuidade é a partir dos 65 anos. E 65. nós vamos propor a gratuidade a Hum. partir dos 60 anos.
Hum. Nós vamos adotar a gratuidade a partir dos 60 anos, que eu acho que é uma medida correta e uma medida que busca ajudar a população idosa da cidade e aqueles que, como eu ressaltei aqui, já contribuíram muito para a nossa sociedade e precisam do retorno da sociedade agora. É, mas será, Bruno, que de repente esse posicionamento da prefeitura, enfim, não é também porque hoje o idoso, enquanto eu digo enquanto corpo, estrutura física e tal, não é mais igual àquele idoso de 10 anos atrás, 20 anos atrás, né. O idoso hoje de 70 anos, ele está com uma disposição, às vezes, melhor do que um adolescente, né. Você acha que isso pode influenciar em alguma coisa? Eu acho que, justamente por ele ter uma disposição quase que de um adolescente aos 70 anos, é que a sociedade deve ainda mais reafirmar os direitos dele, Uhum, para que ele possa então se locomover, não apenas nos momentos, onde ele precisa ir ao médico, por exemplo, mas que ele possa uhum, se locomover aos 70 anos gratuitamente no ônibus para ir à praia, para ir uhum. visitar seus amigos, seus entes queridos, seus familiares. Eu acho que essa vitalidade que a tecnologia nos traz, que o avanço da medicina nos traz, ela deve reafirmar os direitos conquistados pela população idosa. Sim, correto. Você ia falar alguma coisa ou não? Eu posso fazer uma Não, pode pergunta? fazer uma pergunta, Ah, claro. tá. Recentemente também você teve uma experiência com o governo do estado, Uhum. nos representou aqui na cidade de Niterói, relacionada à questão do patrimônio que a gente considera ser de Niterói. Hoje muitas pessoas já sabem, né, que o Caio Martins, o espaço, né, o Complexo Esportivo Caio Martins, é de competência do governo do estado. E devido a um tempo que ficou fechado, sem atividades esportivas, Bruno Lessa, com maior carinho, ao agregar funções lá no governo do estado, resolveu vir e tratar pessoalmente das dificuldades que faziam não ter uma manutenção, não fluir, não estar oferecendo um serviço que é tão importante para os moradores daqui da cidade. Bruno, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa experiência, tá? E por ter tratado o Caio Martins com esse carinho todo, muitas atividades retornaram, né, queria até também agradecer aqui a você, todo esse carinho que você tem, inclusive acho que na época também o Fabiano Gonçalves, enquanto vereador, ele representou a Câmara Municipal, então foi um trabalho, de integração, né, entre município e governo do estado. Então explica um pouquinho para as pessoas como é que começou esse interesse, né, pelo Caio Martins e o que foi feito, né, que com certeza hoje está bem melhor. Olha, Renata, eu queria muito, primeiro, agradecer a oportunidade de falar disso, porque eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente desempenhou ali para a retomada do Caio Martins. A verdade é que a minha chegada no gabinete do governador, em março de 2023, do ano passado, ela coincide com a emergência que nós tínhamos ali de reabertura do Caio Martins. E eu, enfim, tenho minhas outras funções lá no gabinete, sou muito grato ao governador Cláudio Castro pelo convite, pela confiança, ao secretário chefe de gabinete Rodrigo Abel, e nós já iniciamos ali fortemente trabalhando na reabertura do Caio Martins, né. E aí eu queria fazer 2 agradecimentos especiais aqui, enquanto alguém que viveu de perto a luta para a reabertura do Caio Martins. Primeiro ao governador Cláudio Castro, essencialmente. A reabertura daquele equipamento tão importante se deu primeiramente por vontade política, determinação do nosso governador. E segundo ao secretário de esporte, Rafael Pisciani, que foi também fundamental na possibilidade de retomada e de implantação de atividades e de recursos e de obras infraestruturais para aquele equipamento tão importante. Então, ao governador Cláudio e ao governador Cláudio Castro, ao secretário Rafael Pisciani, a minha gratidão, não enquanto aliado ou membro do Uhum. governo, a minha gratidão enquanto cidadão de Niterói, Sim. enquanto cidadão niteroense. E falar um pouco de como foi essa luta, né? Porque nós, quando chegamos ali no estado, o Caio Martins passou por um período difícil ali durante a pandemia, naturalmente. O equipamento público esportivo, né, se quedou fechado ali ao longo de Sim. um período longo de pandêmico. Então ele tinha ali problemas infraestruturais graves, né. Eu lembro a primeira visita que nós fizemos lá, meados de março de 2023, eu e o secretário Rafael Pisciani. A parte de elétrica da parte de cima do ginásio
estava toda não tinha luz, basicamente não tinha luz, né. Uhum. Então a Emop, né, que é a empresa pública do estado, começou a trabalhar fortemente ali. As obras foram feitas de maneira célere e com grande qualidade, as obras que a Emop conduziu ali no ginásio. Aí o primeiro ponto foi: "Vamos reabrir a piscina", porque a Sim. piscina é talvez ali, o principal, a alma do equipamento, Com é aquela certeza. piscina. E o niteroense se identifica emocionalmente com aquela piscina. Então nós conseguimos reabrir a Você piscina, fez aula lá né. também? Não Eu já fiz fiz aula aula lá, lá, eu já eu não fiz fiz aula aula lá no lá. Caio Martins, Eu meus já fui em filhos muito fizeram. evento lá no Caio Eu tenho Martins, muito carinho por esportivo aquilo e ali, cultural. gente. É. Não, e o Caio Martins é um equipamento sensacional. Então o primeiro passo foi: "Vamos reabrir a piscina". Reabrimos a piscina, 600 alunos, conseguimos colocar lá de cara. Caramba. Contratar os professores e tal, naturalmente privilegiamos aqueles que já antes, Sim, né, do já período de faziam. fechamento, faziam aula e tal, e ele começamos a crescer, né. Reforma a arquibancada da piscina, reforma a piscina, faz a piscina infantil, que ficou sensacional a piscina Hum. infantil, inicia a reforma do ginásio, vamos resolver o teto do ginásio, vamos fazer as quadras no entorno, enfim, né. Hoje a gente tem, Renata, 3.000 alunos no Caio Martins, Uau! e nós vamos Nossa. chegar no meio do ano, tenho certeza, com algo em torno de 5.000 alunos tendo atividades aquáticas e terrestres, crianças, adolescentes, adultos e idosos, com cerca de 5.000 alunos tendo essas atividades lá no complexo do Caio Martins, com diversas atividades. Lembrando, Então né, desculpa Bruno, te claro, interrompendo, que o Caio Martins, a piscina é tão importante, não só pelo fator natação, mas muitas pessoas têm que fazer tratamento, né, fisioterapia na água e tal, tem todo um sistema, né, de saúde, e é o único espaço onde uma pessoa que não tem condições financeiras, é o único espaço público com uma piscina daquele tamanho que pode estar ofertando as possibilidades de melhora para uma pessoa, né, então não é só a natação, não, né, sem Bruno? dúvida. Aliás, nós atendemos lá no Caio Martins uma série de pacientes encaminhados mesmo pela rede pública de saúde, alguns até com liminar judicial Isso. determinando o atendimento. Aquilo ali é a qualidade de vida e é o tratamento de muita gente, É o né. tratamento de muita gente, isso aí. Então, assim, o trabalho realizado ali pela gestão em loco também do Caio Martins, né, tem servidores ali muito dedicados hoje no dia a dia do equipamento, né, fazer aqui também o reconhecimento do valoroso trabalho deles. E então eu acho que, assim, a gente entrega, né, hoje um Caio Martins, enquanto governo do estado, a gente entrega um Caio Martins hoje para a cidade vivo, pujante, com participação das pessoas, e a gente daqui para frente só vai melhorar aquilo ali. Ai, que Aquilo só vai bom. melhorar. Bom ouvir Ali tem isso. um desafio grande ali do campo, né, Uhum. o governo conduziu uma consulta pública ampla, né, e a população tem boas ideias para lá, nós resumimos isso, né, em um trabalho, né, enfim, ali com aquelas que são as opiniões da população para o espaço do ginásio, perdão, para o espaço do campo e do estádio. A prefeitura, que fez parte do grupo de trabalho criado pelo governador, presidido pelo secretário Rafael, ela f ela se colocou no grupo como muito disposta a fazer uma obra importante para a cidade, que é aquela obra de drenagem da Presidente Bacher, Nossa, muito né. importante isso. Portanto, né, a decisão de quando iniciar a obra de maneira macro do campo e do estádio passará apenas após essa decisão da prefeitura de quando começar a obra de drenagem, porque enfim, das soluções técnicas possíveis para drenagem da BAC, uma é o piscinão, que seria embaixo do campo do Caio Martins. Uhum. Outra é você canalizar ali com manilhas bem largas o próprio rio Icaraí que passa ali embaixo e que pode desaguar tanto num emissário na Presidente Bacher, se construído for, quanto na própria Ari Parreiras. Então, assim, a solução técnica, né, que a atual gestão da prefeitura vai adotar, aliás, a gente espera que adote logo, né, porque no Niterói não tem nem plano municipal de drenagem, já era para ter tido. E a decisão do que o Estado vai fazer com o estádio de futebol, né, com o gramado, ela só pode ser feita depois dessa decisão da obra de drenagem da prefeitura. Enquanto isso, nós vamos dar vida ali ao campo, as atividades no campo começam já em abril, né, nós vamos ter Boa. atividades ali de futebol, nós vamos ter atividades ali de beisebol, que é um esporte Não, claro, desculpa. não, que é um esporte pouco conhecido, mas que vai ter atividade ali também. E do ponto de vista, assim, da grande
né, reforma estrutural que pode ser feito no estádio e no campo, sempre separando o que é o ginásio e a piscina do que é o estádio e o campo. Porque o estádio e o campo não estava sob a administração direta do Estado. Isso que eu ia O falar. estádio e o campo estava sob a administração do Botafogo, né. Isso. E o Botafogo entregou também no início de 23. Essa Uhum. concessão findou-se, e aí o Estado retoma. Então o Estado é ciente das suas responsabilidades hoje ali com aquele espaço, sabemos que ali é necessário ter uma intervenção financeiramente mais valorosa, mas nós só podemos iniciar essa intervenção depois que a prefeitura fala: "Olha, nós vamos precisar ou não de um pedaço desse campo para poder cuidar da drenagem", porque senão não faz sentido o Estado investir milhões de reais ali e depois ter que quebrar tudo para obra de drenagem, Aham. né. E Bruno, não te interrompendo, mas já te interrompendo, eu escutei, né, a Renata Scarpa, né, do Ministério Público, comentar também que, não existem grandes possibilidades de obra ali para com outros objetivos, que o espaço ali ele tem que ser destinado para a prática de esporte, né. Algumas pessoas, alguns moradores acabam querendo assim: "Ah, não, eu tenho um projeto aqui, vamos botar não sei quantas lojas, vamos dividir o Caio Martins, vamos passar uma rua ali no meio". O que que você acha de todas essas sugestões? Olha, Renata, primeiro, deixar de maneira muito clara, né, eu sempre afirmei isso enquanto vereador, enquanto agente político da cidade, e reafirmo isso enquanto assessor do governador Cláudio Castro: não há possibilidade de nenhum empreendimento comercial no Caio Martins. Uhum. O Caio Martins é um patrimônio da população de Niterói e deve servir e ajudar a população de Niterói. Então nós deixamos isso, nós abrimos uma grande audiência pública que fizemos no Caio Martins, com o quórum absolutamente lotado, moradores ali da região toda, né, e nós abrimos falando isso, de maneira muito clara. Falando isso de maneira muito clara. Não há a menor possibilidade de prédio no Caio Martins, shopping no Caio Martins, isso não existe. Não existe. O Caio Martins é um equipamento público de prática esportiva e de atividade cultural. Com relação à abertura de rua. A abertura de rua, uma proposta defendida pela prefeitura, né. Uhum. No trecho que se abriria a a Nóbrega, se eu não me engano, é muito difícil, porque ele dá exatamente no ginásio, né. Então não faz sentido você tirar o ginásio está lá pronto Sim. para a prática esportiva. No trecho que abre a não, acho que no trecho que abre a Otávio Kelly, Otávio Kelly, corta Santa corta Rosa ali. corta o ginásio, e no trecho que corta a Nóbrega, não cortaria o ginásio, cortaria um pedaço do campo, Hum. né, cortaria um pedaço do campo. Nesse trecho, né, é possível a abertura dessa rua, É é possível? possível. E a prefeitura, ela defendeu isso, de alguma maneira, né. Hum. Agora, eu particularmente, enquanto morador da cidade, eu não acho que a abertura dessa rua resolva os problemas de trânsito de Icaraí. Eu também acho que não. Acho que não resolve os Até porque problemas o de trânsito de fluxo Icaraí. não é ali por Então, trás. talvez, isso é uma decisão a ser tomada posteriormente, mas talvez se abrir ali uma passagem para pedestre, né. Uhum. Você fazer com que aquele espaço do campo e do estádio do Caio Martins sejam melhor e mais utilizados pela própria população. Talvez derrubar aqueles muros e fazer com que o equipamento dialogue com a cidade. E aí, nesse contexto, você ter uma passagem entre a Lopes Trovão e a Presidente Báquer. Talvez faça sentido, né. Mas, Uhum. mais uma vez, esse projeto de obra grande, de onde hoje é o estádio e o campo de futebol, nós só vamos poder fazer, o Estado só vai poder fazer, depois que a prefeitura entregar o projeto de drenagem para ver se ela precisa ou não de algum desse espaço para fazer a drenagem da região, que é uma obra, assim, definitivamente importante, nós não temos a menor dúvida disso. A nossa crítica, a minha crítica enquanto pré-candidato a prefeito à prefeitura de Niterói é que essa gestão está aí há 12 anos, são 12 anos de governo, enfim, da mesma pessoa praticamente, e até hoje essa drenagem não foi feita. Não foi Uhum. feita na Presidente Báquer, não foi feita no Barreto, não foi feita, em diversos pontos, que alagam em Niterói. Em Charitas foi feita e foi mal feita, porque segue alagando, né. Fizeram a obra ali em Charitas e segue alagando. Doutor Sardinha, por exemplo, Doutor Sardinha vira um rio quando chove, Ruas que não literalmente, alagavam um hoje estão rio. ficando E assim, hoje, e eu acho engraçado isso, totalmente inundadas. porque toda vez que tem uma chuva,
repare bem nisso, você que está nos ouvindo. Toda vez que tem uma chuva, e aí você tem algum efeito desse, a rua alagou, pessoas perderam casa e carro e tal. Aqui em Niterói, a resposta oficial é sempre o seguinte: choveu acima do limite esperado, né. Então eu Uhum. tenho uma certeza, em algum momento esse ano choverá acima do limite esperado, porque essa é a resposta oficial sempre. Mas se choverá acima do limite esperado, e isso tem sido uma regra nos últimos anos em Niterói, nós temos que nos adaptar para isso. E aí repare como isso é um contrassenso com a lei de uso do solo que a prefeitura está propondo. Se eu não tenho infraestrutura urbana para evitar alagamento, como é que eu permito o adensamento da cidade? É uma contradição. É uma contradição que nós vamos tratar no debate eleitoral, inclusive. Eu estou muito ansioso para o momento onde a gente possa confrontar ideias e propostas, evidentemente de maneira republicana, né, de maneira democrática, mas mostrar que existem projetos de cidade distintos. Que um projeto de cidade está aí há 12 anos e quer adensar a cidade e não quer fazer drenagem. E nós queremos preservar as condições da cidade e queremos fazer drenagem. E é a opção do eleitor. É a opção do eleitor no primeiro domingo E de por que outubro. você acha que a prefeitura hoje ela não faz essa drenagem? Por questões financeiras? Porque não considera uma prioridade? Definitivamente por questão financeira não é. Nós temos esse ano na cidade 5,5 bilhões de reais de orçamento, 5,5 bilhões de reais de orçamento esse ano, esse ano. Eu acho que é por falta de planejamento, por falta de vontade política e por incompetência. O plano diretor que eu disse aqui que eu relatei foi sancionado em março de 2019. No plano diretor eu colocava lá uma obrigatoriedade da prefeitura em 3 anos, prazo de 3 anos, ou seja, março de 2022, editar um plano municipal de macrodrenagem urbana. O que era isso? Era analisar todas as bacias hidrográficas de Niterói e dizer: olha, nós temos problemas de retenção de água aqui, de alagamento aqui, de falta de dificuldade de escoamento da água da chuva ali, e identificar esses pontos, identificar os projetos para a solução desses pontos e o custo desses projetos. E aí, evidentemente, né, eu compreendo que você fazer a drenagem da cidade inteira é algo que você parcela no tempo. Você Uhum. identifica quais são os pontos prioritários, você identifica quais são aqueles pontos que geram, primeiramente, algum problema de segurança para os moradores, antes de mais nada, porque a vida humana está em primeiro lugar. Depois, aqueles que geram um transtorno econômico muito grande, de perdas para a sociedade inteira. E aí você prioriza. Governar é também elencar prioridades. Só que isso não foi feito. Niterói não tem plano de drenagem urbana. Agora se anunciou a licitação para contratar a empresa que vai executar o plano. Evidentemente, no ano de eleição não teriam como não fazer isso. Mas já eram para ter feito, estão descumprindo a lei municipal, isso inclusive é impropriedade administrativa. Estão descumprindo a lei municipal. Era para estar sendo feito, era para estar pronto até março de 2022 e não está pronto, mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque dinheiro tem, recurso tem. Agora eu queria me permitir tocar num assunto aqui também. Hum. Para fazer o plano municipal de drenagem urbana, é preciso ter gente qualificada na prefeitura. E para ter gente qualificada na prefeitura, a empresa municipal de urbanização e saneamento, que é a EMUSA, que cuida das obras da cidade, ela não pode ser um cabide de emprego. Ela não pode ser um local para contratar cabo eleitoral para campanha de deputado. Gente de outros municípios nomeados em Niterói para fazer campanha do candidato a deputado do governo. Mais de 1.000 pessoas penduradas na EMUSA sem trabalharem. Aquelas matérias que são, assim, eu enquanto cidadão fiquei envergonhado com aquelas matérias dos fantasmas do RJTV. A Então, mas Beth aí a Lucchesi, prefeitura ela demitiu uma porção de a gente, né? prefeitura demitiu não, a A justiça obrigou a Emusa. demitir. Hum. Houve uma decisão judicial, houve uma decisão judicial, da qual a prefeitura recorreu inclusive, e perdeu o recurso. Então o ímpeto da prefeitura, do ponto de vista do processo que existe, é voltar com essas tantas pessoas. É voltar com essas tantas pessoas. Portanto, a Emusa tem que ser, quer dizer, o órgão que gerencia a parte de obras de Niterói tem que ter engenheiro, arquiteto, urbanista, Ah, sim, concordo, e sim. não cabo Concordo. eleitoral, suplente de vereador. Evidente, se for um suplente de vereador com um bom engenheiro, alguém que possa contribuir, Sim. não há problema nenhum. Pessoas técnicas, né? Pessoas técnicas. Pessoas técnicas. E eu compreendo, Renata, naturalmente, a necessidade de haver o cargo de livre nomeação na administração pública.
O cargo de livre nomeação e exoneração, ele faz parte da administração pública. Ele não pode ser regra. Ele não Uhum. pode ser regra. E principalmente, ele não pode ser regra para as pessoas não trabalharem. Quem trabalha, e aí é engraçado que vai chegando a eleição, né? E aí ficam os boatos, né? Rapaz, se fulano ganhar a eleição, vai demitir todo mundo e tal. Aí você vê aquelas bandeirinhas na rua, né? Nas praças da cidade. Tem alguém batendo ponto ali do cara que tá bandeirando. É Aham. impressionante, né? Eu quero, assim, ser muito claro. Quem trabalha e é essencial para o funcionamento da máquina pública, se eu for prefeito da cidade, vai continuar e vai ter inclusive valorização. Porque quando a gente pega a lista lá dos mil e tantos da Emusa, e eu fui vereador na cidade, eu conheço quem trabalha. Eu Sim. fiscalizava a obra. Eu sei quem estava lá na ponta fiscalizando também em nome do próprio executivo. Eu via os salários, eu ficava assim, revoltado. Porque o sujeito que trabalha, que às vezes é nomeado há 20 anos na Emusa, que trabalha mesmo, estava lá ganhando R$ 2.200 de salário. E o fantasma que teve 700 votos estava ganhando 10. Ah, não É. dá? É Não dá, desproporcional, né. não dá, não dá. Mas nós vamos mudar essa realidade. Isso aí, eu só vou puxar ainda um pouquinho para a parte do Caio Martins, para Vamos lá. falar não, sobre a importância, eu vou só fazer um comentário que depois eu queria que você falasse sobre a parte de educação que você fez o comentário aí agora. Bruno, o Caio Martins é tão importante, algumas pessoas têm até um certo preconceito, por quê? Acha que essas questões públicas são direcionadas só às pessoas que moram em comunidade. Não, gente. Sabe, são para as pessoas que precisam. Por exemplo, tem muitas pessoas que moram no bairro de Caraí, que é uma área nobre, e paga tanto imposto, e paga tantas coisas que são prioridades, que não sobra às vezes para botar no filho numa escola que cobra R$ 3.000, né, uma escola que oferece outras vantagens, né, sem discriminar nada, enfim. Mas nós temos pessoas que moram no bairro de Caraí, que não têm condição de pagar uma aula de balé, uma aula de jazz, uma natação para o filho, e acaba colocando o filho no Caio Martins. Então isso faz falta não só para as pessoas que são, bem desprovidas, né, financeiramente, mas como para a antiga chamada classe média. Sabe, porque a classe média ela sempre se importou muito em pagar os tributos, tem que pagar o condomínio, tem que pagar o aluguel, que são prioridades, e aí não é que é supérfluo, né, faz parte também da saúde, né, do ser humano, né, essa prática de esporte. Mas acaba ficando como segundo plano e as pessoas acabam, né, não investindo, não tendo como investir. A gente sabe hoje que todo mundo tem direito à saúde, à educação, né, e nem sempre isso acontece. Mas, tudo só deixando registrado aqui, a importância do Caio Martins, para todo morador, né, todo morador que precisa do serviço, tanto pela questão de estar, né, se recuperando de algum problema de saúde, né, tem pessoas que são cadeirantes, que precisam, principalmente agora, depois da pandemia, né, que houve um boom de pessoas que precisavam, inclusive, de acompanhantes, tal, para tá tendo uma manutenção melhor, né. E então, assim, saber que o Caio Martins, está, funcionando e oferecendo seus serviços, para a gente é muito importante. Agora, Bruno, você comentou aí da parte de educação, levando também para essa parte da pandemia, a gente teve essa situação, na parte da educação, em que muitas pessoas, meu Deus do céu, gente, desculpa, eu botei aqui no privado, mas as pessoas às vezes não têm noção também. Botei no vibrador aqui, mas não sei por que saiu. Desculpa, Bruno. Imagina. Então, assim, nós tivemos a questão da pandemia, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, né, e não conseguiram manter seus filhos também nas escolas particulares. E aí houve uma procura maior pelas escolas públicas. Eh, essa questão que você comentou, que hoje a prefeitura ela não tem a estrutura para estar recebendo essa quantidade de crianças, pode estar relacionado a isso? Ou você qual o seu planejamento em relação a essa parte da educação para Niterói? Ô Renata, essa tua pergunta é muito, muito importante. Eu fui eleito vereador em 2012. 2013 foi meu primeiro ano de mandato. De 2016 pra frente, a gente viu falta de vaga em creche no município. Então não é culpa da Não pandemia. justifica.
pandemia ela pode ter de alguma forma agravado o problema, Uhum. né. Aliás, a pandemia ela gera um déficit educacional grande, inclusive de formação mesmo dos alunos, né. E a repercussão disso para a vida de cada aluno que estava seja no ensino fundamental, no ensino médio ou no próprio ensino infantil ao longo daqueles anos de 2020 e 2021, nós vamos conseguir entender com o tempo só. Mas não há dúvida que ficar 1 ano e meio, 2 anos em alguns lugares sem aula, afeta o desenvolvimento de qualquer criança ou adolescente. Sim. Deixando registrado que o privado voltou à aula rápido. O Uhum. privado se mobilizou ali e tal, e o público foi muito ineficaz nisso em Niterói. Muita gente exalta a gestão da prefeitura municipal em 2020 na pandemia, isso é pondo para um podcast por inteiro aqui a gente falar disso. Mas a gente tem que lembrar que no caso da educação essa gestão foi muito ineficiente, porque os alunos em Niterói demoraram muito a voltar a ter aula. Muito, muito. Então E durante a é, pandemia tiveram dificuldade, porque não tinha dificuldade tinha, equipamento, né, claro, não tinha dificuldade um enorme. laptop, não, Sim, né, alguns hoje até têm um celular, mas mesmo dificuldade assim, né, enorme. força a vista, aí hoje já tá com problema, né, já tem que ir vários tipos de médicos, separados, né, da oftalmologista, tem que ver, a parte dos ossos, que aí você fica, né, digitando com o Sim, dedinho sim, no tem alerta, celular, né. enfim, É. gera vários problemas. Mas quais são as suas propostas na área da Da educação? educação. Eu acho que, primeiro, é inaceitável Niterói não ter vaga para criança em creche. É inaceitável, né, porque nós ainda temos uma rede privada muito grande, que atende uma parcela considerável da população. Então se a gente for pegar, por exemplo, percentualmente a parcela da população que deve ser atendida pela educação pública em Niterói é muito menor do que a média do estado. Se a gente for fazer uma comparação muito menor com que São Gonçalo, por exemplo. Porque nós temos uma parcela da população de classe média que é cativa da educação privada. Assim como na saúde, mais de 50% da população tem plano de saúde. Então a rede pública de saúde, ela atende uma parcela reduzida da população, mas o motivo para o serviço ser de excelência, não é. E eu queria registrar algumas coisas. Primeiro, só esse ano, só esse ano, o orçamento da educação na nossa cidade é de mais de 850 milhões de reais. 850 milhões de reais esse ano para a educação em Niterói. Com tanto recurso, é inaceitável a gente ter criança fora da escola e fora da creche. É construir creche, é contratar professor. E aí, enquanto não der para fazer isso, porque você também não constrói creche instantaneamente, dá para construir rápido. Hum. E dá para também contratar professor rápido. Mas enquanto você não faz isso, você comprar a vaga no privado. O que não pode é ficar sem vaga. Não pode uma mãe não trabalhar porque não tem onde deixar seu filho. Não pode uma criança ter o seu desenvolvimento atrasado porque ela não pode ter acesso à educação infantil. Isso não pode. E as questões ideológicas ficam de lado. Porque você vai conversar com alguém mais de esquerda, mas comprar vaga em escola particular, você está defendendo o dono. Não interessa. Não pode a criança ficar sem vaga. Ponto. Uhum. Isso é o ponto primeiro, né. Enquanto não te dá para construir com esse recurso todo aqui, dá para fazer com esse recurso todo aqui. Se a obra for contratada corretamente, se for fiscalizada adequadamente, dá para a gente ampliar a nossa rede. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai fazer isso. Agora, enquanto não fizer, é comprar na educação privada. Não pode é ter, como a gente teve há 2 semanas atrás em Niterói, uma fila de mães num sol de 40 graus, no Jardim São João, esperando para pegar, para poder despachar lá o seu assunto na Fundação Municipal de Educação e para tentar uma vaga para o seu filho. Aquilo não é tratamento digno para nenhum ser humano. Isso não pode ter. Isso tá antes da política, né. E segundo, nós temos que enfrentar a fronteira da qualidade na educação pública. Os índices do IDEB, que é a prova que mede a qualidade do ensino do Ministério da Educação, os índices do IDEB em Niterói são lastimáveis. Nós temos que enfrentar a debate da qualidade da educação. E aí, mais uma vez, a ideologia trabalha. Porque entra aquele que fala: "Não, mas o IDEB é um sistema métrico, que não é adequado para se auferir o nível de educação, ele é desigual", não interessa. É o sistema que o governo Brasil adotou já há muitos anos. Então nós temos que entrar no debate da qualidade. O debate da qualidade é um debate pedagógico, mas é um debate também estrutural.
Porque você não tem qualidade se você fica sem ter aula determinados dias da semana, porque você não tem gás para cozinhar a merenda. Você não vai ter qualidade nunca. Então esse debate é também um debate estrutural. E o terceiro ponto que eu queria tratar da educação, nós temos que ter uma meta clara de em 4 anos ter todas as nossas crianças em horário integral. E isso é possível. É É ter o possível? contraturno, é possível. É ter o contraturno. É a criança estudar as matérias da grade e ter oportunidade de praticar um esporte, de ter uma atividade cultural, de ter uma atividade de lazer, de ter ocupação. Porque um dos grandes problemas hoje, inclusive diretamente relacionado à segurança, né, Uhum. é que muitas vezes o jovem não tem o que fazer. E quando eu trato para a educação municipal, estou tratando do ensino fundamental, né, eh, principalmente o primeiro e o segundo ciclos, mas também algumas escolas o terceiro e quarto ciclos, né, Hum. do quinto ao nono ano, também. Então nós temos muita possibilidade de colocar o ensino integral, e essa é a nossa meta. E eu te garanto que dá para fazer. Dá para fazer porque o recurso é muito grande e a gente vai enxugar também. A gente vai economizar em algumas áreas para privilegiar a educação da cidade. Nós vamos, por exemplo, Renata, diminuir o número de secretarias em Niterói. Niterói tem 67 secretarias, é uma coisa assim, é surreal, né. Vou te dar um número aqui, que é um Hum. exemplo. Eu recentemente fui visitar Mesquita. O prefeito Jorge Miranda de Mesquita faz um belíssimo trabalho lá, em especial na área de saúde pública, numa cidade com muitos limites orçamentários, com muitos problemas sociais, conjunturais, né, próprios dela, né, e o prefeito Jorge Miranda faz um grande trabalho. Sabe quantos secretários ele tem em Mesquita? Hum. 5. Tem 5 secretários. Mas aí, poxa, mas aí 5 dá para secretários. comparar a cidade? Uma Mesquita é uma cidade de 200.000 habitantes, não é uma É. cidade de 200.000 habitantes. Hum. O que não dá para Niterói ter 67. Eu não Uhum. estou dizendo que 5 é o número ideal, mas eu estou Sim. mostrando que é possível ter um governo eficiente com um governo enxuto, né. Porque Uhum. muita gente acha que reduzir o tamanho do Estado é prejudicar o serviço público, quando Hum. reduzir o tamanho do Estado é otimizar e maximizar a possibilidade que o próprio Estado tem de prestar o serviço público para o cidadão. Ah, muito bom, o Bruno. Só lembrando, né, que a Niterói, foi a primeira cidade do estado a ter a primeira escola bilíngue, né. Então, assim, nós fomos, pioneiros em muito sistema, produtivo aqui na cidade também. E realmente não dá para estar aceitando saber que muitas crianças não têm esse acesso à escola. Mas como o nosso tempo está correndo, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de segurança pública, que aliás, né, muito me interessa, né, por questão lá do Conselho de Claro. Segurança. Já aproveito para te fazer o convite quando você estiver disponível. Eu sei, acredito que sua agenda agora vai ser bem frenética, né, por conta da pré-candidatura e tudo, mas é bom a gente saber, né, que tem pessoas interessadas também nessa questão. Você sabe, né, morador da cidade, nós tivemos instalado aqui o programa Niterói Presente, Uhum. e que foi muito funcional na época, né, de Rodrigo Neves. E o que que acontece, né, muitas pessoas na época até confundiam o Niterói Presente com a guarda municipal e tal, chegaram até várias denúncias para a gente lá enquanto conselho, pensando: "Não, que a guarda tá armada e tal", por causa da cor do uniforme, né. E aí nós tivemos todo o cuidado, tal, até as pessoas se adaptarem, né, foi uma questão, da polícia mais de proximidade, então, a cidade ficou, assim, tão tranquila, que os policiais eles ficavam a maior parte do tempo, principalmente na zona sul, sem fazer muitos trabalhos, e começaram a criar um certo apoio, né, tipo, ajudavam o morador de rua, o idoso a atravessar a rua, trocava pneu, né, de motoristas que precisavam de apoio e tal, enfim. É função deles? Não, não é função. Mas isso cativou os moradores de Niterói, porque apesar de Niterói, ser uma cidade modernizada, ser uma cidade para frente, nós somos um interior disfarçado, né. Aqui todo mundo se conhece, aqui todo mundo sabe o que que fulano faz, quanto tempo mora e tal, enfim. E aí, logo em seguida, nós tivemos essa questão, do governo do estado, que é lógico que a polícia é competência do estado,
ok. E que trouxe o segurança presente, né. Hoje nós temos o segurança presente na cidade de Niterói, que também atua, reduzindo os números de criminalidade, nós temos consciência disso. E, tá havendo um impasse político, né, entre o município e o governo do estado em relação a essas questões, e que eu espero que acabe o mais rápido possível, porque afinal de contas quem sofre são os moradores, somos nós que vivemos aqui no dia a dia, e tudo que a gente quer é que a polícia esteja unida e integrada em prol da nossa sociedade. Mas em termos de segurança pública, Bruno, qual a sua visão e o que pode ser melhorado? Quais são os seus projetos para essa área? Renata, segurança pública é coisa séria e nós não podemos transformá-la em discurso para palanque eleitoral. Então, primeiro a gente tem que deixar as coisas bem claras, né. O Segurança Presente é um programa do governo do estado de alto sucesso que acontece em Niterói, acontece em diversos bairros da capital e acontece em outros municípios do Rio de Janeiro, que começou com o Lapa Presente, lá atrás. O Uhum. primeiro modelo, Lapa Presente, né. Niterói Presente era o nome do programa em Niterói, né, o programa Sim. segue existindo, né, isso não acabou Niterói Presente, né, o Niterói Presente era o Segurança Presente, o Segurança Presente é o Niterói Presente. Não, mas lembrando que Isso o não é governador, ele tinha umas prioridades em relação a outras cidades, e aí Niterói podia ficar um pouquinho para trás. O prefeito pensando, né, na segurança dos moradores e vendo que as coisas estavam quase saindo do controle, ele achou conveniente fazer um acordo com o governo do estado para que o projeto funcionasse mais rápido em Niterói, verdade, assumindo os custos, não foi? o estado vivia uma crise fiscal, Isso, né, e a isso, prefeitura se dispôs a custear isso. parte desse programa, e em determinado período do tempo as contas do estado, melhoraram, e o Sim. estado falou: "Não, agora nós estamos podendo pagar pelo aquilo que a gente faz", né, Que é de porque competência do sim, estado, a quem gente sabe que faz a polícia é de quem faz a competência do segurança estado. na ponta do Niterói Presente, do Segurança Presente, ou do Lapa Presente, ou do Barra da Tijuca Presente, ou enfim de tantos outros programas do Segurança Presente que o programa é um só, né. Uhum, Quem gera segurança na ponta é o agente de segurança do estado, né. Então, eu estou colocando isso porque, nós não podemos de maneira irresponsável gerar uma falsa sensação de insegurança na cidade. sim, Evidentemente que Niterói viveu, algumas semanas atrás, um caso muito grave de um homicídio sim. de uma pessoa muito querida pela comunidade escolar do MV1, pelo local onde morava, né, e um homicídio de uma circunstância muito trágica na Gavião Peixoto, no colégio MV1. E naturalmente, quando acontece um crime dessa gravidade, nós enquanto cidadãos, nós enquanto niteroenses, nós nos preocupamos, né. Claro. Mas isso não pode ser utilizado pela prefeitura para dizer: "Olha, quando eu pagava o programa a cidade era mais seguro", porque é mentira dizer isso. Os índices de segurança da cidade estão melhorando, desde que o governo do estado passou a refinanciar o programa Segurança Presente. E na verdade o que mudou foi a cor da camisa. E eu, enquanto niteroense, pouco me importa se o policial tá de jaqueta laranja, vermelho ou azul, eu quero é segurança na ponta. Você conversa, por exemplo, com moradores da região de Pendotiba, e é muito nítido a presença do policial de segurança presente hoje em Pendotiba e que antes não tinha, né. Uhum, Então é claro, segurança é um problema complexo. Eu não estou aqui advogando que está tudo uma maravilha. uhum, Nós sabemos da complexidade que é a segurança pública no estado do Rio de Janeiro em especial, com um problema grave de perda de controle territorial por parte do estado, né. sim. E um problema que não é de hoje, um problema que vem dos últimos 30 anos no Rio de Janeiro. E um problema de difícil combate e de difícil solução, e que não passa só pelo governo do estado, passa pelo governo do estado, passa pelas prefeituras, passa pelo judiciário e pelo Ministério Público, passa pelo Congresso Nacional, porque muitas vezes a polícia prende e a justiça solta. É, E são vários os casos dos vários. nossos agentes aqui de Niterói de segurança presente, que prendem, né, meliantes que estão ali cometendo furtos e assaltos recorrentemente. E essas pessoas chegam na audiência de custódia, são soltas.
Então, o problema é complexo e me incomodou muito. Eu inclusive me manifestei sobre isso nas minhas redes sociais, quando a Câmara Municipal de Niterói e muitos queridos colegas vereadores que foram vereadores comigo, votaram uma moção de repúdio ao Major Clímaco, que é acima de tudo um policial honrado que na ponta põe a sua vida em proteção às nossas vidas. Sim, sim. E se a base do Rodrigo tem um problema com o governador ou com alguma outra força política do estado, que critique essa força política e não policial. Mas você sabe o que aconteceu ali, Sim, né, Bruno? sim, e em contrapartida, a Assembleia Legislativa também votou uma moção de repúdio ao Axel e ao Rodrigo no dia seguinte ou 2 dias depois. Tipo, como você não brinco mais, aí cada um manda um É, repúdio pro na outro. verdade, Renata. Antigamente os vereadores chegaram na Câmara atirando pra cima, né? Maturidade, Renata, vamos ter maturidade. Moção de repúdio não reduz os índices de criminalidade. Discurso em plenário não torna a nossa cidade mais segura. Vídeo em rede social não melhora a nossa sensação de segurança. É trabalho, pessoal, não é política. E é integração. É colocar o povo na frente da disputa eleitoral. Eleição em outubro, pô. Eleição em outubro. Então, assim, essa politização da política de segurança pública é o que me incomodou muito nesses últimos dias em Niterói. E eu me posicionei muito claramente com relação a isso. Eu acho que o Estado tem contribuído muito junto à cidade com o segurança presente, né. Acho que a prefeitura foi fundamental quando lá atrás puxou o programa, não vamos negar isso, foi fundamental. A instauração do segurança presente com parte do seu custeio pago pela prefeitura de Niterói foi importante para Niterói, isso não é de se negar, mas o estado passou a bancar o programa continuou. Então a crítica a isso eu também não consigo ver a razão de ser. E aí eu acho que tem um problema, e aí eu vou puxar um pouco para a questão do município, que é a eleição que a gente tem esse ano, e eu sou pré-candidato a prefeito. Niterói, enquanto cidade, não tem feito a sua parte para ajudar a melhoria da segurança pública na cidade. A Niterói enquanto prefeitura. Em alguns aspectos. Primeiro, o CISP não está funcionando bem. Nós já temos 400 câmeras, na verdade, que é pouco para uma cidade do porte de Niterói. E o contrato lá do software da câmera, e, enfim, Sim. tecnicamente lá deram uma explicação meio mequetréfica para nós, o contrato venceu e não sei o quê. Basicamente, a maior parte das câmeras não funciona. Essa é a realidade da cidade hoje, das câmeras do CISP. Inclusive quem está coordenando esse projeto, eu acho que é o Major Davi, que foi o primeiro coordenador do Niterói Presente na cidade de Que Niterói. também é um policial valoroso, Nossa, dedicado, é verdade. trabalhador, que colocava também a sua vida em risco para proteger a vida de nós, cidadãos niteroenses. Então eu respeito muito o trabalho das forças de segurança, por isso me incomodou a moção de repúdio, porque politizou algo que não era para ser politizado, É, politizou errado, isso daí deixou um né. constrangimento, uma sensação desagradável. Ah, Desagradável, uma coisa imatura, assim, cá é pra nós, imatura, né, imatura. Mas Bruno, imatura. olha só fazendo um agravo aqui nessa situação, né, fazendo só uma explicação rápida, né, o prefeito, parece, Rodrigo Neves, fez um comentário relacionado a essa parte de segurança e tal, eh, relacionado também à morte, né, desse senhor ali da Gavião Peixoto, na escola MV1. E, desse comentário, o major, infelizmente, ele fez outros comentários um pouquinho mais agressivos nas redes sociais e foi parar, né, nos ouvidos e nas mãos de Rodrigo Neves. E aí, enfim, o major ele ficou muito sentido, magoado, eu acredito com razão, só que ele não se segurou e acabou transmitindo toda essa insatisfação, com algumas palavras um pouco grotescas, que eu entendo que no momento de revolta, né, de insatisfação, a pessoa esteja, botando isso para fora. Isso tudo é compreensível, esse tipo de comportamento. Lógico, para toda ação existe uma reação. E se está cutucando o trabalho dele, ele acabou, né, se pronunciando. E aí não caiu muito bem para o posicionamento dele enquanto coordenador do programa aqui na cidade. Ele entende isso, né, que ele, por mais que ele não concorde, não aprove com o que foi falado, ele entende que, não foi muito legal o que foi dito. E, enfim, só deixando bem claro aqui que o Major Clímaco é um profissional fantástico,
realmente ele se dedica, ele está 24 horas, não é dizer que a polícia está nas redes sociais, mas muitas pessoas já criaram o hábito de fazer denúncias através do aparelho celular, através dos grupos, Grupo né, de síndico, grupo de comerciante. exatamente, exatamente. Comerciante, síndico, morador, enfim, de bairro tal, enfim. Eu sei porque eu tô em praticamente quase todos os grupos, né, por conta do conselho de segurança. E não só ele, como ele às vezes capacita, né, às vezes um capitão, ou se não um sargento, para estar responsável por cada grupo daquele ali, tá repassando as demandas para ele. E ele, executa um trabalho numa maestria fantástica. Ele nunca, deixou de responder ao morador de Niterói, sabe. E nunca deixou de agregar ninguém aos grupos, independente de procedência. Porque é responsabilidade e segurança para todos. Então, ele cumpre muito bem o papel dele aqui na cidade. Sim. Então, eu só queria deixar aqui um grande abraço para o Major Clímaco. A gente admira muito o seu trabalho, né, enquanto moradora da cidade, enquanto, também diretora lá no Conselho de Segurança. Você é uma pessoa sempre muito bem-vinda, que sempre vem com números extraordinários pra gente. E lembrando também, né, Bruno, você comentou aí, não é dizer que a cidade está maravilhosa, que está tudo 100%, até porque se fosse assim não precisaríamos nem de polícia, né. Então assim, eh mas eu só queria deixar aqui o meu abraço e a declaração de todo o meu respeito ao trabalho do Major Clímaco. Não, Renata, eu, assim, naturalmente assino embaixo das suas palavras com relação ao trabalho do Clímaco. Eu só queria aqui fazer uma observação naquilo que você Sim, falou, claro, claro. com relação à origem da moção de repúdio, né? Hum, Que ele, enfim, eu li lá a mensagem que ele colocou nos grupos e tal, enfim. O Rodrigo Neves é político, o Clímaco não. uhum, Político, eu sempre falo pra quem tá entrando na política, é se empolgar pouco com elogio e se incomodar pouco com a crítica. A crítica todos nós vamos receber. Se eu ficasse nervosinho a cada crítica que me fizessem e pedisse para os meus aliados mandarem uma moção de repúdio para quem me criticasse, porque política, crítica faz parte da democracia. Então o Rodrigo quis sim politizar o episódio uhum. e quis transformar em mais político, quis dar uma dimensão política a uma situação que não deveria ser política, né? E orientou a base dele a votar uma moção de repúdio. Aí faltou, acho que, maturidade ao Rodrigo. Faltou maturidade ao Rodrigo, porque, na minha opinião, na sociedade de Niterói repercutiu extremamente mal essa moção, extremamente mal, porque, mais uma vez, o clima não é político, o clima é policial. Tá na ponta, tá comandando a operação de um programa importante. O Rodrigo tem que saber lidar com a crítica, da Irmandade de Prefeito, né? E isso é algo que o exercício da vida pública nos fez aprender. A crítica é muitas vezes injusta. Eu já Uhum. recebi críticas que eu falava: "Caramba, mas não faz o menor sentido o que estão Além da falando". crítica, ainda tem a fake news, né, Bruno, que Ainda tem recentemente você ainda passou por ainda isso, passei né? por uma fake news, dizendo que eu era irmão do Rony Lessa, que mandou Eita, matar a Marielle, que isso aí é naturalmente pesado, hein? pesado, e naturalmente mentira, quem me conhece sabe disso. O problema é Lógico. quem não me conhece, né. O problema é quem não me É. conhece. E as Mas pessoas assim, ainda acreditam em tudo, ô né, Bruno? Renata, por mais que seja duro, porque campanha eleitoral é um ambiente duro, um ambiente pesado, né, e a política é um ambiente difícil, né, mas nada de me desvirtua do meu objetivo. Eu não me abalo, eu não me intimido, eu não esmoreço na caminhada. Se fosse para esmorecer, eu já tinha esmorecido, né. Uhum. Eu tenho um objetivo central muito claro, que é tornar Niterói a melhor cidade para se ver no Brasil. E eu digo que é possível fazer isso. E aí, retomando um pouco para a segurança, eu acho que a prefeitura tem que ser mais atuante em alguns pontos. Na questão da vigilância da cidade e na questão da política de assistência social, né. Nós não podemos fechar os olhos para isso que em Niterói é talvez hoje um dos principais problemas, que é a população de rua, né, em especial aqueles em situação de drogadição, se multiplicando a cada esquina, a cada quarteirão, a cada bloco, a cada bairro da cidade, sem que a prefeitura efetivamente faça nada para resolver esse problema. Numa cidade onde o orçamento da assistência social saltou, Renata, de 11 milhões em 2013 para 283 milhões em 2024. 11 milhões em 2013 para 283 milhões em 2024.
Nós estamos falando de praticamente 27 vezes mais, 28 vezes mais. Você que está nos assistindo, tinha mais morador de rua em Niterói em 2013 ou tem hoje? Acho que tem hoje, né? Nossa, não tem nem Acho que não tem nem comparação. comparação. Então tem alguma coisa errada na política da prefeitura. Tem alguma coisa falhando na política da prefeitura. Tem alguma coisa não funcionando corretamente na política de assistência da prefeitura. E nós precisamos atacar isso. E atacar, assim, com muita seriedade. É evidente, eu não vou simplificar essa questão, é difícil resolver. É, É nossa, difícil complexo. resolver. Mas eu quero aqui trazer à baila um assunto sobre esse ponto dos moradores de rua, e é uma coisa que ninguém comenta, e que eu vou tocar nessa ferida. O aumento da população de rua em Niterói está ligado também à inauguração do mercado municipal. Porque havia uma espécie de uma Cracolândia embaixo do acesso à Ponte Rio-Niterói, embaixo ali já do início da Uhum. ponte, na rua por onde hoje você entra no estacionamento do mercado municipal, e a prefeitura, né, querendo embelezar o local do mercado municipal, simplesmente expulsou aquelas pessoas dali, sem nenhum tipo de tratamento social, de tratamento de saúde pública, de tratamento de acolhimento àqueles dependentes químicos, e essa população de rua se espalhou por Niterói. Se espalhou por Niterói. Olha o time, Renata. Pega o time da inauguração do mercado municipal e vê o time das notícias que começam a surgir com a explosão de moradores de rua em Niterói. Coincide. Vamos refletir sobre isso. Que enquanto todo mundo estava ali dentro, não estava incomodando, não estava incomodando. Tava todo mundo embaixo da ponte, ninguém via. Ninguém Eram via. invisíveis aos olhos da sociedade, né. Invisíveis aos olhos da sociedade. E a prefeitura precisava embelezar aquele local, o mercado municipal, uma grande. Aliás, né, eu acho que né, da atual gestão, enfim, né, talvez o feito que eles mais se orgulham, né, o mercado. Então precisava funcionar o mercado. Resumindo, tampou um santo para cobrir o outro, né, porque na Na verdade, verdade, tipo assim, agravou o problema, né? Agravou o agravou um problema. problema, melhorou da Então, não dá para de 11 milhões em 2013 para 283 milhões em 2024 a gente ter piora nisso na cidade. Sei que o problema é complexo, sei que não é questão só de Niterói, não vamos simplificar mais uma vez, nós não vamos simplificar nenhum assunto nessa campanha. Uhum. Vamos tratar eles com a seriedade que eles merecem ser tratados. Sim. Mas dá para resolver com essa quantidade de dinheiro. Dá para ter mais abrigo, dá para o abrigo ter mais dignidade, dá para o abrigo tratar melhor as pessoas. É necessário ter uma política específica para aqueles em situação de drogadição, que aqueles que de fato não há convencimento para eles. Não há, a rua é a única opção e a droga já chegou num estágio. E aí é muito fácil também você chegar com um discurso e falar: não, né, nós temos que respeitar ali a dignidade da pessoa humana e temos que tratá-lo muito bem, e não podemos, temos que convencê-lo e tal. E ninguém convence a pessoa e a pessoa fica vivendo numa situação absolutamente degradante na rua. Que respeito à dignidade humana é esse? Hoje eu estava vindo para cá, vi uma publicação que repercutiu na rede social de nitidamente um morador de rua, possivelmente sob o efeito de entorpecente, completamente trôpego, falando com uma pilastra no terminal Roberto Silveira. Ali, em pé, né? Perdão, no terminal João Goulart. Hum. Terminal João Goulart. Né? Quer dizer, é respeitar a dignidade dele enquanto ser humano, deixá-lo naquela situação? Eu não posso acreditar nisso. Não posso acreditar que alguém defenda isso. O Estado precisa forçosamente atuar em cima desse cidadão, recuperar esse cidadão, investir nesse cidadão e não deixar na rua é o mais fácil. E aí, quando eu vejo gente que se diz progressista defender o deixar na rua, é um negócio que me incomoda profundamente. Porque deixar na Imagino. rua não é respeitar a condição humana. Deixar na rua talvez seja o discurso que venda em algumas alas academicistas e tudo mais, mas não resolve o problema e não respeita a condição humana das pessoas. Bruno, isso daí é papo para mais de metro. Já fica feito convite aqui para você retornar mais para frente. Eu sei que você tem muito conteúdo aí para estar repassando para as pessoas, Uhum. não só conteúdo, né, como não soluções também, mas questões que merecem um diálogo, né, um diálogo mais aprofundado. Então vou pedir para você as suas considerações finais, porque infelizmente nosso tempo acabou.
Renata, só te agradecer muito, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Compartilhem essa entrevista, mandem para os seus amigos, façam a listinha de transmissão. Vamos conversar sobre a cidade, vamos abrir a nossa cabeça, vamos pensar fora da caixa, vamos acreditar que é possível viver numa cidade melhor, vamos confiar que o próximo prefeito com 24 bilhões de reais pode superar os problemas que a gente vive há tanto tempo na cidade. Não vamos achar que pesquisa define eleição, que quem está aí vai ganhar pela força da máquina, pelos cargos da emusa, por tantos apoios de partido, ou vereador, ou candidato a vereador. Você, niteroense, decide o futuro da sua cidade e eu quero muito construir esse futuro com você. Nos acompanhe pela rede social, Tem nos algum canal que as pessoas possam estar entrando em contato com você para estar enviando ideias? Instagram, Facebook, Twitter, nós estamos ali nas redes todas. Se comunique com a gente, bora conversar sobre o futuro da cidade, bora construir uma Niterói melhor. Renata, que alegria estar aqui contigo. Ah, Muito também estou obrigado muito mesmo feliz. e espero voltar. Um abraço em todos, pessoal. Obrigado. Ah, Bruno, muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz com você. Nós temos uma história aí, né, de anos. E vocês que participaram aqui desse debate, mandem uma mensagem para o Bruno, pode mandar através das nossas redes sociais também. Siga o nosso canal, clica no sininho aí para estar recebendo as notificações dos próximos conteúdos. Curte esse vídeo, tá? Que nós estaremos, se Deus quiser, no próximo episódio do Zona Mix Podcast.